Deixa eu te falar algo muito importante. A sua primeira igreja, talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou talvez você seja visitante, ou talvez você já seja membro da casa, mas a sua primeira igreja não é essa. A sua primeira igreja não é a igreja onde você gosta, onde essas igrejas hypadas. Não, a sua primeira igreja é a tua casa. Então eu quero convidar você a levantar uma semana de clamor pela tua casa. Pastor, mas só sou eu e meu marido. Sim, é vocês dois. Pastor, mas lá em casa só eu que sirvo a Jesus por enquanto, meu irmão. Na tua casa você é a maioria. Então eu creio que Deus ele tem um plano para as famílias. Tem alguém concordando comigo aqui nessa noite? Se tem alguém concordando, diga aí, eu creio. Né? Então, meu amado, guarda uma coisa. Eu não sei se a tua parentela está desviada, se ainda não conhece a Cristo, se acha que Jesus é uma religião. Deixa eu te falar algo muito forte. Religião não salva. Jesus não é religião. Jesus ele é Deus, né? E eu creio no poder da oração. Então eu creio que o nosso Deus ainda faz milagres. Então eu quero convocar você, não para essa semana. Fica atento ao Instagram da igreja, os grupos de Zap. Pastora Marcele, nós vamos fazer uma semana de oração. E no domingo, dia 17... É 17 domingo mesmo? Domingo, dia 17... Ah, pastor, domingo, dia 17, eu ia viajar. Eu gosto quando o crente fala comigo desse jeito, que já fala da colocação verbal correta. Eu ia daquilo que não vai mais, né? Domingo, dia 17, eu quero convocar você e sua família atrás aqui, tá? Traga aquele que está desviado, aquele que ainda não conhece Jesus, aquele que... Ah, pastor, ele tem culto na igreja dele. Meu irmão, faz um convite, olha só, conversa com o seu pastor lá. Já está um culto aqui, nós faremos um culto de clamor pelas famílias. Dia 15 é o dia da família. Deixa eu te falar algo muito importante. Se família não fosse importante para Jesus, ele não mandaria o seu único filho, Jesus Cristo, não fosse importante para Deus, Jesus Cristo, para livrar e salvar as nossas famílias. Eu não nasci em lar evangélico. Eu era católico, apostólico, romano. Eu conheci Jesus na semana da minha... Como é que é o nome do... Nem lembro. Primeira comunhão. Minha roupinha branca estava ali. Não tenho nada contra os católicos. Não tenho nada contra. Mas deixa eu falar algo muito importante para vocês. Não basta nós virmos à igreja e assistirmos um culto. Nós precisamos ter um encontro com o Todo-Poderoso. Eu conheço pessoas que estão indo à igreja há mais de 10, 20, 30 anos, mas ainda não tiveram um encontro com Deus. Talvez o dia 17 é um dia que o Senhor separou para o teu parente, para o teu familiar ter esse encontro. Por isso que eu estou te convocando, não só a intercessão da igreja, não só os irmãos da igreja, mas eu estou convocando a você, filho, convocando a você, amada, a estarmos uma semana jejuando, porque sobre a tua vida não vale encantamento, sobre os teus filhos não há maldição. Tudo já foi destruído pela palavra de Deus. Então eu quero convocar você. Tem alguém que vai estar comigo nessa aí, em nome de Jesus, amém? Então não sendo essa semana ou outra, eu quero convocar você. Disse amém. Amém é que assim seja. E Deus escreveu, nós vamos batalhar pela família. Pastor, eu quero trazer o meu parente aqui para ele ser orado, ser ungido. Pode trazer. Nós passaremos também, irmãos de intercessão, uma semana clamando, colocando azeite, orando, purificando, porque eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na tua casa e você vai vir aqui dar o testemunho. Amém? Aqueles que não conhecem, deixa eu só contar para vocês. Nós estávamos aqui num sábado de manhã. A vizinha aqui estava ouvindo os louvores, o clamor, sábado de consagração, e o marido teve um infarto. Infarto, né? Ele teve um infarto. Ela chegou, já tinha terminado o culto, nós abaixamos a porta, ela começou a bater na porta. E nós estávamos lá atrás, saímos correndo, abrimos. Uma senhora muito educada, temente a Deus, ela veio pedir: eu preciso de ajuda em oração. Meu marido acabou de se infartar, e foi levado para o hospital. Irmãos, nós levantamos o clamor no sábado, passamos quase um mês inteiro orando, até que um dia Deus fez um milagre e ele recebeu alta e foi para casa.
Aí ela veio aqui na porta. Não, eu quero agradecer. Eu falei, não, você, amém, querida, mas você precisa agradecer a gente, agradece a Jesus. Nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Então, o mesmo Deus que abençoa essa família vai abençoar a tua. É o mesmo Deus que vai libertar o seu marido, restaurar a sua esposa, que vai trazer para perto aquele que está perdido. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Abre a sua Bíblia. Hoje é um culto em ação de graças. Não vou tomar muito tempo. E hoje nós temos... Glória a Deus. Eu pedi para minha esposa, coloca para mim. Coloca para mim. Ela não colocou, aleluia. Nós temos hoje aniversário da mulher mais bonita dessa igreja, irmão. É a mais bonita da Taquara. Tá rindo, Mariana? É a mais linda do Brasil. Do mundo. Deus olhou para ela e falou: vou te dar o que você está precisando. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Abra sua Bíblia, querido, no livro do profeta Isaías, livro do profeta messiânico, capítulo 6. Coloca para mim, por favor, Miguel. Livro do profeta messiânico, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Se você está com Bíblia, compartilha aqui. Talvez tenha alguém que não tenha a Bíblia do seu lado. Sabe, irmãos? Andar com a Bíblia não é vergonha, não. É privilégio. Então, se você... Pastor, não tenho Bíblia. Vem falar comigo. Você vai ter uma hoje, em nome de Jesus. Mas olha só. Aquele que puder acompanhar comigo aqui, nós estamos usando a nova versão transformadora. No ano em que morreu, em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa, ela foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Feche os seus olhos aí, querido. Feche seus olhos. Hoje eu tenho certeza que você não veio só para um culto em ação de graças pela vida da pastora. Eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo te trouxe aqui. Eu vou te dar alguns segundos para você poder falar com ele. Pastor, eu não sou evangélico, meu irmão. Abra o teu coração e fale com ele como está a sua vida. Fale com ele como está a sua saúde, como está a sua casa. Abra o seu coração, fale com ele, fale com ele. Ore, abre a tua boca e olha aí, irmão. Ore, abre a tua boca.
é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. E não vim atrás de bênçãos, não. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu pode fazer, só quero a ti. Eu lamento por viver indiferente. Vamos dizer, e lamento por não cantar de coração. E leva-me ao primeiro amor, largo meu coração a ti. Eu lamento, vamos chegar. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Então declare. Só Quero a ti. e nada mais. Ei, Deus! E nada mais. Nada além de ti. Eu só quero a ti. Nada mais. Nada mais, nada além. Eu só quero e só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Só quero. Nada além. Calmamente, querido, tome seu assento. Eu gostaria de chamar a atenção o que você acabou de declarar. Só quero a ti. Nada mais, eu só quero a ti, Jesus. Irmãos, eu preciso que vocês entendam que uma pergunta ecoa até hoje e vai continuar ecoando até que Jesus venha. Aqui eu estou falando de um homem de Deus, onde todas as vezes que você ouviu o profeta messiânico, é o profeta Isaías, e ele estava vivendo bem. Fala com seu irmão, vivendo bem. Para ele. Mas quando Deus ele separa, ele quer que os seus filhos, conforme o profeta Abacuque declarou, andem em lugares altos. Quem quer andar em lugar alto aí, irmão? Aí você vai falar assim, pastor, eu quero andar em lugar alto. Eu quero sair da Zona Oeste, eu quero ir para a Zona Sul, vigia, vaza. Zona Oeste é bênção, tá, irmão? Mas eu não estou falando desse tipo de andar alto. Andar alto não é você ser promovido no trabalho. Andar alto não é a sua conta aumentar a quantidade de dígitos. Andar alto não é a sua realização pessoal. Andar em lugares altos é você ser promovido por Deus com um propósito específico e claro. E quando você falou, Senhor, eu quero andar alto, existe um preço a ser pago. Existe uma decisão a ser tomada. Sabe, irmãos, quando eu tenho o meu jeito de pregar. Cada pastor, ele prega de um jeito. Eu gosto de pregar cantando louvor. Às vezes eu faço uma brincadeira. Eu falo muito da minha esposa. Falo muito da minha sogra, né? Do meu sogro. Então, cada um tem um jeito, mas o que Deus está requerendo de nós hoje não é a gente mudar a nossa personalidade, mas é que nós, da forma como nós somos, tomemos uma decisão assertiva na nossa vida.
Sabe aquela decisão quando você toma, não, eu vou ser advogado. Não, eu vou ser da área de saúde. Eu vou ser engenheiro. Não, eu vou ser administrador. Sabe aquela decisão que você tomou quando você estudou para tal? Pastor, não tive como estudar, não é essa a questão. Isso, o tanto que você estudou não muda o teu caráter, irmão. Jesus te ama e eu respeito a vida de cada um. Porque aqui eu não estou falando das suas medalhas, das suas conquistas numa faculdade, numa pós, numa MBA, mas eu estou falando da questão de decisão, sabe? Quem está entendendo, irmãos? Por exemplo, quando você saiu de casa hoje, você escolheu a roupa que você estava? Foi fácil para você escolher? Quantos foi fácil para você escolher? Você estava decidido. Eu, por exemplo, cheguei e botei 2 camisas em cima da cama. Sabe, Magno? Jonathan já está rindo, Jesus. Botei 2 camisas em cima da cama e botei 2 calças diferentes. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, e aí, qual que você acha? Aí ela fala, vai com essa aqui. Aí eu falei, tá bom, passa para mim. Aí ela, a outra não tem que passar não? Não, tem que passar não. Então vai com a outra. Então, para quê, né? Aí, irmão, mas a gente tem aquela preocupação quando a gente sai de casa de vestir bem. De passar um perfume, passar um creminho. Né? De passar um negócio no cabelo para aqueles que têm. Aqueles que não têm como eu, irmão, levanta a Deus e dá glória. Porque já teve algum momento da vida. Aleluia. Mas você está decidido. Você decide para o time que torce. Provavelmente você já decidiu em quem você vai votar em setembro, nas eleições. Provavelmente você já decidiu a cor da sua casa. Essa semana eu conversei com meus amigos. E, pastor, eu estou aqui, saí para comprar tinta para pintar a casa. Ele já saiu e já decidiu a cor. Sabe, uma decisão é muito importante. Só que, assim como nós precisamos decidir por onde andamos, a roupa que vestimos, a cor que colocamos na nossa casa, nós precisamos decidir muito mais quem nós seremos na casa de Deus. Será que nós seremos só aqueles que meros espectadores? Ou seremos aqueles que Jesus pode contar? Porque às vezes nós estamos vivendo num momento que está bom para a gente. Está bom para a gente assistir um culto sentado. Está bom para a gente sair e ir para casa. Está bom. Só que para Isaías também estava bom. Estava bom até que veio uma tragédia. O rei morreu. E a gente vê o grau de parentesco. Ele tinha um sentimento, uma amizade pelo rei. E naquele momento de dor, ele viu o Senhor. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Quando você declara que Jesus é o Senhor da tua vida, você não volta atrás. Deus, ele não volta atrás nas decisões dele. E nós não podemos voltar atrás das nossas decisões. A Bíblia diz sim, sim ou não, não. E quando Isaías ele se deparou com aquela realidade, ele ouviu o Senhor. Parece que a partir do capítulo 6, se você não lê o livro do profeta Isaías, eu quero incentivar você a ler. Do capítulo 1 até o capítulo 6, parece que é um Isaías. Do capítulo 6 em diante, parece que é um outro Isaías. Porque ele viu algo que fez ele tomar uma decisão. Deus te trouxe aqui hoje com algo que você precisa receber, que eu preciso receber, que a minha família, a nossa família precisa receber. Diante de tudo aquilo que estamos vendo, estamos vivendo, nós precisamos tomar uma decisão. Fala para o seu irmão, se prepara. Porque nós precisamos tomar uma decisão. E eu vou falar para você, não é sobre cantar um parabéns para a pastora Plunígia, que faz aniversário hoje também. É sobre algo que vai mudar a tua família. É sobre algo que vai deixar um legado teu aqui na terra. O profeta Isaías, ele se deparou, e eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Ele se deparou com a glória de Deus. E isso que nós lemos em Isaías capítulo 6 não fala sobre talento, não fala sobre visibilidade e nem fala sobre perfeição. Fala sobre decisão. Eu vejo um homem de Deus que ele se deparou com a glória do Senhor e ele disse assim, olha, eu sou um homem impuro, eu sou um homem falho. O que eu estou vendo está me constrangendo.
além de ser um homem falho, eu habito no meio de pessoas falhas. E aí, automaticamente, um anjo aparece e toca na sua boca. Por quê, irmão? Porque, guarda que eu vou falar para você. Nós somos a boca de Deus aqui nessa terra. Você precisa entender que a tua boca foi selada com a graça de Deus. A tua boca foi purificada, então não reclame da sua família. Não reclame da forma como você está vivendo hoje. Não reclame da política, não reclame do Brasil. Apenas abre a tua boca e libera uma palavra de restauração sobre a nossa nação. Não reclame do salário, do que você recebe ou das confusões que tem na sua casa. Comece a abrir a boca e profetizar que Deus vai mudar, que Deus vai restaurar, porque Deus tocou nos teus lábios. Antigamente você abria a boca para falar palavrão, você abria a boca para xingar, para proferir palavras torpes, mas quando você teve um encontro com o amado das nossas almas, ele tocou a tua boca. Sabe, ele tocou a boca do profeta Isaías, porque ele falou assim: Isaías, está chegando um tempo onde o meu povo precisa ouvir. E eu estou precisando de vozes proféticas. Eu não posso permitir que você profetize sem ser livre. Tem que ser liberto para poder profetizar o que os céus estão dizendo. A boca do profeta, ela vem, o anjo vem com uma tenaz e toca, queima toda iniquidade. Eu já falei isso aqui uma vez. Em breve, eu estou aguardando a autorização dos céus. Nós falaremos sobre pecado, sobre transgressão e sobre iniquidade. São níveis, são níveis. E detalhe, fala para o seu irmão, detalhe. Isaías estava na igreja. Por isso que eu estou falando, irmãos, vir à igreja, sentar e assistir um culto. Nós servimos a um Deus que quer muito mais do que isso. Ele quer uma decisão. E aí quando Deus toca nos lábios de Isaías, Isaías começa a ver algumas coisas diferentes. Sabe? E é uma pergunta que foi feita lá no passado, está sendo feita hoje no presente e vai continuar sendo feita no futuro até que ele venha. E a pergunta é: com quem eu posso contar? Eu não vou perguntar se Jesus pode contar contigo, porque eu ainda nem cheguei no final da mensagem. Hoje nós vamos celebrar, não vou falar a idade não, né, pastora? Não vou falar a idade não. Mas, 43, bênção. Pô. Tu tá na flor da idade, glória a Deus. Mas, irmãos, não é sobre uma data no calendário, é sobre uma decisão. Sabe, o Níger também está completando aniversário hoje, mas não é sobre aquele bolo que colocaram uma festa para você hoje, que eu vi, né, no Instagram. Não é sobre uma festa. É sobre uma decisão que o Níger tomou. É uma decisão que a pastora tomou. É uma decisão que nós tomamos. Aquela decisão que Jesus pergunta assim: com quem eu posso contar? Sabe, irmãos, e muitas vezes nós falamos: Jesus, conta comigo. Mas no momento que ele mais precisa de você, aonde você está? No momento que ele mais pode falar: você falou que eu podia contar contigo, então eu quero você aqui, na torre de vigia. Não quero. Por quê? Porque me feriram, porque me machucaram. Deixa eu falar algo para você. Hoje é uma palavra muito franca e transparente. A decisão que você vai tomar em seguir a Jesus vai garantir algo sobre a tua casa. A decisão da pastora, quando a minha mãe morreu, em permanecer, abençoa a minha vida. Quando nós perdemos o nosso filho que ela abortou, a decisão dela de não abandonar o evangelho e vir à igreja, mesmo na semana que a criança morreu no ventre, abençoou a minha vida. Entenda o que eu vou falar para você. A tua decisão de permanecer não coloca número na igreja.
alegra o céu e estremece o inferno. A tua decisão de estar aqui hoje está livrando teus parentes de morte agora. Você entende isso? A tua decisão de servir a Deus, a tua decisão de ser fiel a Cristo é o que faz com que Deus, Ele alcance a nossa parentela. Não importa se esteja aqui ou do outro lado do mundo, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Mas a pergunta que Deus fez a Isaías, Ele ainda faz hoje: com quem eu posso contar? Mas é uma pergunta muito importante que você precisa entender. Fala para o seu irmão, sabe quando Deus fez essa pergunta? Na dor. Não foi quando o Flamengo ganhou um título. Não foi quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Faz tempo, deixa eu falar. Mas não foi quando o Vasco foi campeão. Faz tempo. Não foi. Mas foi no momento de dor. E foi no momento de dor, pastora, que... Quando eu lembro, você estava sentado e você olhou e começou a sangrar. Deus olhou para você e falou assim: ei, Liliane, tá morrendo, né? Mas eu posso contar contigo assim mesmo? Você disse: pode. Sabe, irmãos, Isaías já está morto, mas nós estamos vivos. E a pergunta no céu ecoa ainda hoje: com quem Jesus pode contar? Ah, pastor, eu quero servir na igreja. Pastor, eu quero ajudar a igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa de braço. Mas a pergunta vai muito além disso. Jesus quer contar comigo e com você, não só nos dias de fogos, mas no dia de dores também. Jesus quer contar com você, quer usar a tua vida para ser voz e dar direção para famintos. Pessoas que estão perdidas. Sabe, irmãos, eu voltei a trabalhar com corretagem. E os irmãos sabem que eu trabalho para a Demicon. E voltei a trabalhar com corretagem também. E eu estava lá no serviço, aí chegou um jovem abençoado que chegou e falou assim: não, a gente tem que orar mesmo, tem que orar, vamos orar para Jesus, para Deus abençoar. Aí eu, poxa, glória a Deus, aleluia. Passou alguns minutos, esse mesmo jovem voltou e clama para todo mundo, chama lá os pais de santo, benza tudo aí, vamos fazer a reza, porque alguém tem que abençoar a gente. Irmão, nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas estão invertendo muitas situações, achando que Deus, que qualquer um é Deus, achando que, eu adoro. Tem gente que adora hambúrguer e vai falar que adora Deus. Eu preciso que você entenda. Eu quero falar hoje sobre decisão. E às vezes o que nos falta não é ânimo, não é empenho, não é apoio. O que nos falta é uma decisão. E às vezes as pessoas decidem muito rápido em tomadas de decisões erradas. E demoram muito para tomadas de decisões assertivas. Vocês já viram isso, queridos? É incrível. Mas eu quero falar algo para você. Quando Deus ele fala com quem eu posso contar, aqui não é um momento, o eis-me aqui, perdão, e o profeta fala, conta comigo, eis-me aqui, eu estou aqui. Isaías está falando, olha, eu não estou dando uma resposta momentânea. Eu estou dando uma resposta final. Conta comigo. Isaías sabia tudo o que viria? Não sabia. Mas quando ele disse, conta comigo, é algo muito sério. E eu quero chamar a atenção para você nessa noite sobre decisões. Porque decisões, repitam comigo, decisões mudam destinos. Sabe, às vezes a vida nos leva para viver num tempo de caos, declínio, mas a nossa decisão vai ser, ou eu aceito o que a vida está me proporcionando, ou eu mudo radicalmente. E não pode ser uma decisão momentânea, tem que ser uma decisão final. Eu decido hoje, não volto atrás.
E Deus ele está falando, eu preciso de alguém que eu possa enviar. Josivaldo, Deus ele não chega e fala assim, olha só, Isaías, eu preciso de alguém que eu possa enviar, mas não vai ser tudo bom. Vai ter os dias bons, vai ter os dias não tão bons. Vai ter sol, vai ter chuva, você vai comer só filé mignon, talvez uma picanhazinha não vai te faltar. Ou Jesus vai falar, ou Deus podia falar assim, não, ó, você vai comer só pé de galinha. Misericórdia. Vai só, né? Então, irmãos, se Deus nos falasse tudo o que já iria acontecer, deixa eu te fazer a pergunta, você ia seguir a Jesus? Sejamos sinceros, irmão. Ah, pastor, a passar por isso aí, então. E sabe o que eu vejo? Uma pessoa, quando ela tem um encontro com Deus, ela não está preocupada com o que há de vir. Só para ela, aquele encontro é suficiente. Sabe o que faz muitas pessoas hoje não se comprometerem com o evangelho? Não é a falta de palavra, mas é a falta do encontro com Deus. A falta do encontro com Deus me faz querer andar nos dois mundos. Acha que Deus vai trabalhar para a gente. Acha que servir a Deus eu posso servir a Deus do meu jeito. Não, não pode. Deus ele não faz barganha. É do jeito dele, é na hora dele, é a escolha dele, é a decisão dele. Se você quiser, vem. Deus ele é assim, irmãos. E aí eu vejo o profeta, ele decidindo assim, eu decido mudar a minha vida. Eu decido mesmo num momento de dor, mudar radicalmente. Deus, conta comigo. E o profeta Isaías foi um homem que, se você teologicamente, o livro do profeta Isaías é como se fosse uma Bíblia. Ele vai falar sobre várias situações, assim como você olha para o Novo Testamento e você vê que o Novo Testamento fala muito de Jesus e Paulo, o livro do profeta Isaías é como se fosse uma Bíblia, profeta messiânico. Estou falando teologicamente, tá, irmãos? Mas eu preciso que você entenda que esse eis-me aqui está em falta hoje. Está ou não está em falta, irmãos? Os irmãos concordam comigo, amém? E nós, Jataquara? Eis-me aqui, Senhor, mas eu vou te servir do meu jeito. Eis-me aqui, Senhor, e seja feita a tua vontade. Irmãos, eu preciso que você entenda, porque quando você diz, eis-me aqui, Senhor, a tua agenda, quem faz é Ele. Quando você diz, eis-me aqui, Senhor, a prioridade agora é dele. A sua vida não é mais governada pelas suas experiências, nem pelas suas habilidades. Quem governa a sua vida é Ele. Quem está entendendo, diga amém. Só que aí, irmãos, você vai falar assim, pastor, mas o que isso tem a ver com o culto de hoje? Tem tudo a ver. Porque eu vejo uma mulher de Deus, não é porque é minha esposa não, mas ela nunca procurou ficar falando das medalhas dela. Ela nunca procurou falar, ó, eu sou pastora. Não. A pessoa, quando ela tem a decisão de servir a Deus, ela não tem a necessidade de ser vista, porque Deus é quem nos faz conhecido. E quando eu decido seguir a Deus, irmãos, eu me torno um instrumento na mão de Deus. E esse posicionamento de Isaías me trouxe à memória também uma mulher extraordinária que disse, conta comigo, Deus. Sabe, às vezes a gente precisa entender que Deus ele quer usar pessoas. Quer ou não quer, irmãos? Deixa eu ouvir vocês. Você concorda comigo, Magno? Deus quer usar pessoas? Você concorda comigo, Vitor, que Deus quer usar pessoas? E aí, Wellington, Deus quer usar pessoas? Níger. Deus quer usar pessoas? Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu conserto, faço e aconteço. Deus quer usar você para algo muito maior.
Deus quer usar você para libertar vidas, restaurar famílias, salvar vidas. Só que aí quando você entende isso, que tudo passa por uma decisão, quando você decide, você se torna um instrumento, mas um instrumento tão poderoso, que simplesmente você não procura ser visto. Mas pastor, quem é visto é lembrado por homem. Deus te vê, e não te esquece. Quando você entende, eu decido servir a Deus, eu decido me comprometer com o evangelho. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Pastor, eu quero servir a Deus, mas eu não posso me comprometer. Por quê, irmão? Jesus se comprometeu pela sua vida. Se comprometa. O Rei dos Reis abriu mão da sua glória e se comprometeu. Se comprometa também. Se comprometa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que uma mulher se comprometeu. E essa mulher, não é falado muito dela na Bíblia. Porque importa é que ele apareça. Que o nome dele seja falado. Que o nome dele seja ecoado. Sabe aqueles profetas anônimos? Aqueles irmãos só aparecem uma ou duas vezes na Bíblia e acabou? É por aí, irmãos. Existe uma mulher que não pediu fama, Caio 1 e Caio 2. Existe uma mulher, Regina, que não pediu holofote. Ela só tomou uma decisão. Eu decido seguir a Deus. E quando eu olho para Jael, eu vejo uma mulher extraordinária. Porque havia um inimigo que assombrava o povo de Deus. Císera. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu essa história. Lá no livro de Juízes. Císera. Capeta. Ele assombrava famílias, assombrava jovens, assombrava crianças, velhos, assombrava o povo de Deus. E aí Baraque recebe a dádiva, mas já tinha uma juíza chamada Débora. Só que Deus quis dar a graça, a vitória na mão de Baraque, mas Baraque falou: Débora, eu só vou se tu for. Agarradinho, vamos junto. Aí Débora fala: por causa dessa atitude, Deus vai te dar, mas a vitória não vai ser tua. Só que aí a gente pensa, Deus vai usar Débora. E Deus tem levantado Déboras nesse tempo, amém, irmãos? Mas Deus também está levantando Jael nesse tempo. Jael, ela estava escondida. Ela estava na casa trabalhando. Ela estava onde? Ela estava onde, Ela estava onde, Onde é que é a sua primeira igreja? Na sua? Guarda isso daí. E de repente, Císera, com seus 900 cavalos, começa a assombrar, só que o jogo inverte. Baraque, cheio de autoridade, e Císera corre. Só que uma aliança tinha sido feita. Císera se esconde aonde Jael está. E vai aquela questão: eu decidi servir a Deus, eu decidi estar com Deus, mas se eu decido estar com Deus e permaneço com a aliança daquele que não está com Deus, eu ainda não decidi estar com Deus. Deixa eu falar algo para você. Com Deus, ou você dá tudo, ou você não dá nada. Ou você segue de coração, ou você não segue a Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Só que aí Jael estava lá no cantinho dela. E ela tinha, sabe, Claudinha? Ela tinha decidido. Faça sol, faça chuva, com caranguejo, sem caranguejo, eu estou decidido e eu vou continuar servindo a Deus. Poxa, mas o culto hoje está cheio, o culto hoje está vazio. Eu estou decidido, eu vou servir, ser fiel a Deus. E aí Jael está ali. E Císera chega para ele e fala: não conta para ninguém que eu estou aqui. E eu fico imaginando o coração de Jael. Uma mulher. E agora? O que eu faço? Existe uma aliança que foi feita. Ou eu agrado a aliança que foi feita,
ou eu agrado a aliança que eu firmei com Deus? Talvez você já tenha passado por uma situação como essa. Ou eu agrado a Deus, eu agrado o desejo no meu coração. Deixa eu falar algo para você. Deus te trouxe aqui para que nós pudéssemos ouvir essa palavra. É tempo de agradarmos a Deus. E agradarmos a Deus, às vezes, é necessário desfazer algumas alianças. Desfazer algumas mesas. Salmo capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda ao segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Antes tem o seu, deixa eu mudar essa palavra, antes tem a sua alegria em servir ao Senhor. Irmãos, Císera pega o que ela tem na mão. Servir a Deus, a decisão de servir a Deus é você usar o que você tem na mão. Fala para o seu irmão, usa o que você tem na mão. E às vezes, Márcia, o que a gente tem na mão são lágrimas. Usa o que você tem na tua mão. Císera fala assim, não, eu estou decidido, Bianca, eu estou decidida. E eu quero rascunhar algo para você, meu irmão. Que eu rascunhei, perdão. Ela acolheu Císera. Ela observou Císera e discerniu o momento. Será que nós estamos discernindo o momento que a gente está vivendo? Císera decidiu o momento, discerniu o momento que ela estava vivendo. Deixa eu te fazer uma pergunta de coração. Homem, pai de família, sacerdote do lar, mulher, ô glória, sacerdotisa do lar, mulher sábia, será que nós estamos discernindo o momento que a gente está vivendo? Císera discerniu. E ela chega e fala assim, existem guerras que se vencem no grito, Dani. Mas existem guerras que se vencem com posicionamento. O meu posicionamento é permanecer fiel a Deus. Ela pegou o que ela tinha na mão. A Bíblia falou que ela tinha uma estaca. Ela pegou Josival da estaca. Císera estava dormindo. Firmou aqui no meio. Pegou e... Quando teve a reunião com os homens, eu falei com alguns depois. A palavra do Senhor no passado é meio sanguinária, né? É meio... Foi sangue para tudo quanto é lado. Pastor, mas ela pode ter quebrado algumas alianças que foram feitas. Mas existem guerras que não serão vencidas no grito, mas serão vencidas com posicionamento. Vamos repetir? Existem guerras que não serão vencidas no grito, mas serão vencidas no posicionamento. Fala para o seu irmão, recebeu? Irmãos, quando eu olho para minha esposa, a gente estava a batalha diária. E às vezes eu falo, não tô legal. Aí ela, vai para fora. Teve uma vez que até o Gustavo estava comigo dentro do carro. Aí eu liguei para ela e eu falei assim, eu preciso falar com alguém, eu estou precisando falar com alguém, eu tenho que botar para fora. Ela estava trabalhando, ela fala, eu... Falei, mas eu falei muito, falei, até... Falei, irmão, falei. Aí ela, acabou? Falei, tua voz me acalma, tô mais calma, acabei. Ela, então, você está errado. Existem guerras que não se vencem no grito, mas se vencem no posicionamento. A pastora dessa igreja, ela já passou por várias situações. Inverdades, coisas que foram inventadas, mas ela nunca abriu mão da decisão de servir a Deus. A pastora dessa igreja é uma mulher que, assim como Isaías decidiu, ela decidiu. Assim como Jael venceu a guerra não no grito, mas com posicionamento,
eu vejo que ela é uma mulher que vence com um posicionamento. Deixa eu falar algo para você levar para casa. Se você levantou a mão e disse no início que existem parentes que ainda não se renderam a Cristo na tua casa, fica tranquilo. Essa batalha não é tua. Essa batalha é do Senhor na tua família. E essa batalha não vai ser vencida no grito. Eu vou falar mais uma vez. Essa batalha não vai ser vencida no grito. Não é vencida com autoritarismo. Essa batalha é do Senhor. E ela vai ser vencida com posicionamento. Você sabe por que o Coliseu não conseguiu vencer a igreja? Você sabe por que os leões não conseguiram acabar com Daniel? Você sabe por que a fornalha não acabou com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Você sabe por quê, irmão? Porque não houve grito, mas houve um posicionamento diante das batalhas que você que está aqui hoje, você que está online, está vivendo. Se posicione como aquele que disse, como Isaías: Deus conta comigo. Está todo mundo vindo contra, mas Deus conta comigo. E aí, meu irmão, o teu posicionamento vai mudar tudo. E aí ninguém vai saber e vão te perguntar: Regina, como é que aconteceu? Saia, conta comigo, qual é o segredo? Foi Deus. Já é o que houve? Foi Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém aí, irmão. Então, para a gente poder terminar, repita comigo: Jael não era profeta. Jael não era juíza. Jael não era militar. Mas, repita, mas, era alguém com quem Deus pôde contar. E nós? Deus do alto e sublime trono, quando Ele olha para a Nova Jerusalém Taquara, Ele pode contar conosco? Não responda. Nas suas tomadas de decisões, pensa sobre isso. Será que Deus pode contar com você? Se Ele pode contar com você, primeiro Deus, por último eu. Amém? E aí, irmão, eu gostaria muito que você finalizasse. Vamos finalizar essa passagem com uma declaração profética, porque Jael, ela estava onde? Em casa. E o que ela carregava, ela levou para onde? Para casa. Ou seja, o posicionamento de Jael, Dudu, não era só nos cultos de domingo. O posicionamento de Jael, Márcia, não era só quando ia tudo bem. Quando o inimigo estava dentro de casa, ela não mudou o seu posicionamento. Não mude o seu posicionamento para agradar a gregos e troianos. O teu posicionamento com Deus é o que vai determinar o que você vai levar para casa. O culto vai acabar daqui a alguns minutos. O que você vai levar para casa? O que você vai dividir com os seus filhos? Deixa eu... amor, tem que falar abertamente aqui, por favor. Irmãos, se você não tem um hábito, eu quero te incentivar. Quando você sair daqui, você vai lanchar, seja um açaizinho, um cafezinho, o que for. Mas senta à mesa com teus filhos, senta à mesa com o seu cônjuge, senta todo mundo junto. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? A mesa é muito importante. E eu preciso que você entenda: mas fulano vai comer no sofá. Minha mesa só tem 4 cadeiras e tem 8 pessoas dentro de casa. Amém, irmão? Então vai todo mundo para o sofá, faz aquela roda e antes vai comer todo mundo com o prato na mão, mas leva para casa o que você recebeu hoje. E aí, amor, o que você entendeu do culto? E aí, filhinho, o que você recebeu do culto? Sabe o que você está trazendo para a tua casa? Aquela atmosfera de maldição está sendo dissipada, porque está entrando posicionamento de palavra. Aquela atmosfera de palavrão, de briga dentro de casa, por causa de louça na cozinha, está acabando, porque está entrando um posicionamento de glória na tua casa. Aquele disse-me disse, porque o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, acaba, porque um posicionamento de família de Cristo foi instalada na tua casa. O que você vai levar para casa hoje? Quem não veio aqui hoje? Ou o que você recebeu hoje?
Cuidado com o que você coloca na mesa. Até palavras. Porque às vezes você fala, mas quem absorve são teus filhos. São seus netos. Eu falei ontem. Não foi hoje. Meu filho do meio. Nós pagamos para receber o negócio presente do Dia das Mães. Aí vai ter a apresentação, Érica, vai ter a apresentação, Éricas, né? Do Dia das Mães. E aí, João Pedro está ensaiando? Eu não vou participar, não. Ah, não, João, nós pagamos. João Pedro, Dia das Mães, não quero. É um cantor aí, ele falou o nome do cantor, não vou falar porque eu respeito. É um cantor, uma música aí que não é de Deus, eu não vou participar, não. Falei assim, meu Deus. Obrigado, Jesus. Pastor, mas foi pago, irmão. Deixa eu falar algo para você. Você que é pai, quem é pai aí? Levanta a sua mão. Deixa eu falar qual vai ser a sua maior alegria. É quando você vê o seu filho e o seu neto no altar pregando, cantando. Aí, irmão, não há dívida que tire o teu sono. É só você falar obrigado, Jesus. Então, meu amado, se posicione dentro da tua casa e leve, porque Isaías trouxe para dentro. Jael trouxe para dentro de casa. E eu e você, vamos fazer o que com o nosso posicionamento? Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Pastor, Jael matou Císera e acabou por aí, vida? Não, vida. O posicionamento de Jael libertou uma nação. Guarda isso. O teu posicionamento vai libertar a tua casa, em nome de Jesus. Porque sobre a tua família não vale encantamento. Uma vez o Níger falou algo que marcou meu coração. Nada de Lilith não, irmão, fica tranquilo, né? Ele chegou, ele veio sozinho no culto. Aí eu falei assim, cadê o pessoal? Ele falou, o pessoal ficou demorando. Ah, não vai não, eu vou para a igreja. O posicionamento dele levou uma glória que hoje a Érica faz uso, o Caio, as meninas fazem uso. Assim como o posicionamento da Érica faz com que o Níger, o Caio, as meninas façam uso. Ou seja, o nosso posicionamento abençoa a nossa família. Eu sou grato a Deus pela minha esposa, porque o posicionamento dela de servir a Deus abençoa a minha vida, abençoa a vida do Miguel, do João Pedro, da Ana Luísa. Eu gostaria de orar pela tua vida. Dá a mão do seu irmão aí, por favor. Existe uma pergunta que está ecoando no céu. Com quem eu posso contar? Não é sobre dinheiro, não é sobre etnia, não é sobre moradia, mas é sobre o que o céu está dizendo. Com quem eu posso contar? Apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, Deus ainda se importa conosco. E a pergunta é, com quem Ele pode contar? Que ao olhar do alto e sublime trono, Ele olhe para mim e para você hoje, e que Ele possa achar graça na nossa vida. E dizer, eu posso contar com Ele, eu posso contar com ela. E agora nós vamos orar. Quantos receberam essa palavra? Digam amém aí, irmão. Eu quero orar por você que tem dificuldade de se posicionar. Eu sei que hoje nós estamos recebendo visitantes. Jefferson e Cris. Deus abençoe tua vida. É aquele casal lá, né? Deus abençoe sua vida, filho. Seja bem-vindo. Depois você me permite, não vai embora sem te dar um abraço não, por favor. Você é grande, rapaz. Meu Deus do céu, glória a Deus. Deus abençoe tua vida e tua saúde, tá, filho? Mas eu quero orar pela vida de vocês. Você que está aqui hoje,
que recebeu essa palavra, mas que sente dificuldade de se posicionar, seja no seu local de trabalho, seja dentro de casa, seja no relacionamento matrimonial, sai do seu lugar aqui à frente que eu quero orar por você. Nós vamos orar, pedir para a pastora Ana Luísa, por favor, fazer essa oração. Rapidamente, vem aqui, querido, você que recebeu essa palavra, não fique com vergonha não. Ah, pastor, eu me posiciono sempre. Pastor, eu me posiciono sempre. Irmão, você se posiciona sempre? Então por que, quando Deus mais precisa de você, você está na caverna? Eu quero orar por você. Sabe, e uma vez eu falei isso no domingo, acho que foi domingo passado. Quando você dá o primeiro passo, Deus faz o resto. Deus só quer que você dê o primeiro passo e diga: eu estou com dificuldade sim em me posicionar. Irmão, não é vergonha para ninguém não. Porque Isaías teve dificuldade de se posicionar. Se ele não tivesse tido aquele encontro com Deus, a pastora vai estar olhando. E você diga: Senhor, eu preciso de força, Pai. Eu preciso de força, Senhor. E toda dificuldade vai ser tirada do nome de Jesus. A equipe de intercessão, ela está pela igreja. Talvez você não tivesse coragem, ou talvez por conta da timidez você não deu esse primeiro passo. Mas Deus está sinalizando que existem pessoas que precisam de força para se posicionar. Então, mesmo que você não queira sair do seu lugar, levante as suas mãos bem alto, que um dos nossos intercessores, ele vai até você. Se você precisa de ajuda em oração, se você precisa de ajuda para se posicionar e se reencontrar em Deus, erga suas mãos no seu lugar, que um dos intercessores vai até você para clamar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Evangelho é isso. Ninguém caminha sozinho. Todo mundo caminha em conjunto. A palavra de Deus diz que um ao outro ajudou, que nós precisamos orar uns pelos outros. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Senhor, neste momento. Como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, um ao outro sustentando e guerreando e batalhando, porque a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra principados e potestades. E neste momento o Senhor está dando ordem aos seus anjos e no reino espiritual está se movendo em seu favor. Então toma posse desta palavra, toma posse dessa palavra na sua vida nesta noite, porque o Senhor está te sustentando, está te pegando pelas mãos neste momento, está te trazendo a força que você precisa, está trazendo a transformação necessária, está trazendo o vigor que você precisa, está trazendo a cura que você precisa para a sua ferida. Ele está cuidando de ti, Ele nunca te abandonou, Ele sempre esteve do seu lado. Toma, Senhor Jesus, essas vidas em tuas mãos, ó Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa recolher a cada lágrimas nessa noite, ó Pai. Lágrimas que têm escorrido no deserto, no secreto, aonde somente o Senhor sabe, ó Pai. Espírito Santo de Deus, começa a liberar, Senhor Jesus, sobre eles a unção de avanço, a unção de posicionamento, a unção de ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de ousadia. Espírito Santo de Deus, vai quebrando os grilhões, vai despedaçando os ferrolhos de ferro, vai abrindo portas aonde não tem portas e vai mostrando, Senhor, o teu poder na vida de cada um de nós. Eu sei que o Senhor não precisa mostrar a sua majestade, eu sei que o Senhor não precisa, ó Pai, mostrar o seu poder, mas eu clamo a Ti
Ti, Senhor Jesus, nesta noite. E te peço, ó Pai, como demonstração, Senhor Jesus, de zelo, de carinho por essas vidas que hoje se posicionam e por carinho aquelas que já se posicionaram. Derrama da tua glória, derrama da tua unção sobre essas vidas, que ao entrar nos seus lares, Senhor, eles possam sentir a tua atmosfera, ó Pai, a mesma atmosfera que está aqui neste lugar, Senhor. Ei, Deus! Que ao chegar em seus lares, eles possam sentir de forma palpável, e o que aconteceu aqui neste dia, Senhor, possa permanecer na segunda, possa permanecer na terça, possa permanecer na quarta, na quinta e na sexta, porque eis aí os seus filhos que se posicionam hoje em nome de Jesus. Levante a sua mão, querido. Levante a sua mão mais alto e comece a profetizar. O teu posicionamento vai mudar toda a situação que nós estamos vivendo. Então declare, não temo, não temo. Não temo as ondas da tempestade. Vamos, diga isso a Ele. Com a voz acalma o mar e tira o medo. Vitorioso essa batalha, não há o que em ti e em ti muralhas caem. Vamos chegar, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite. Tudo. Vamos chegar ao inferno. O inferno treme. Em uma só voz declarei. Não tem mais onda. A tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que as sombras. Vitoriosos na batalha, não há o que temer em todo tempo. Só a igreja. Não tem mais onda. Mantenha o teu posicionamento. Mantenha o teu posicionamento. De segunda a segunda, mantenha o teu posicionamento. Para terminar, não temo. Tira-me vitorioso. Não há o que temer, em todo tempo tu me falas. Se você crê nisso, dê um forte aplauso no nome do Senhor aí, querido. Aleluia. Aleluia. Tome seu assento. Deixar o período da oferta para o final. Passar para a pastora Marcélia, que dar uma palavra aí antes da gente orar. Som. Eu gostaria de chamar aqui a Érica, Josivaldo. Quem mais, Dani? Diácono Emanuel, Diácono Robson. Nós queremos liberar uma palavra sobre a vida da pastora. Nós entendemos que existem muitas formas, né, de honrarmos pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Sempre acho que está baixo. Tá bom, gente? Silvana, dá para ouvir? Amém. Existem muitas formas da gente honrar. Pode vir aqui, gente. Pastora também, por favor. A vida das pessoas, né? Certamente no nosso dia a dia,
nós honramos a vida daqueles que nos abençoam, a vida daqueles que nós entendemos que foi o Senhor, né, que trouxe para a nossa vida. Mas, em especial, hoje que nós estamos oferecendo ao Senhor esse culto de ações de graça, eu quero ler Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos líderes que vos falaram a palavra de Deus. Considerai atentamente o fim da sua vida e imitai a fé que tiveram. Amém, gente? Eu creio que há uma concordância entre o que o pastor ministrou e o que eu acabei de ler. Então, você é uma referência para as nossas vidas e nós amamos servir ao seu lado. É muito bom, né? Nós servirmos a Jesus. É árduo, gente. Mas o que não é, né? Então, sermos úteis, saber que o Senhor nos escolheu é um privilégio, né? E aqueles que caminham ao seu lado sabem o quanto você ama vidas. Se a gente tivesse que descrever, com certeza, uma das suas características principais é porque você é amável, você é a pastora que ama as ovelhas. Então, nós queremos celebrar esse dia, honrar. Tudo isso aqui é muito pouco, certamente, diante daquilo que você representa para as nossas vidas. Amém? Diácono Manel. Liliana, eu quero dizer que eu louvo a Deus pela sua vida, primeiramente por ser minha filha amada, tá? Aquela filha que foi tanto esperada, tá? Pensávamos que era um menino, mas veio uma menina. Então, eu louvo a Deus também por ter se cumprido tudo aquilo que Ele vinha falando no decorrer da nossa vida. Aquilo que no monte eu recebi, tá, se cumpriu, e hoje você é a nossa pastora. Além de ser minha filha, lembre-se, você é minha pastora e minha filha. Então eu quero deixar aqui para você uma passagem que eu amo muito, eu costumo deixar sempre, Números 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, querida, o Senhor te abençoe e te guarda. É proteção que nós estamos pedindo nesta noite para você. Proteção divina. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Significa o seguinte: Deus está satisfeito contigo. Ele favorece a ti, tá? Trazendo sua luz, alegria e aprovação no seu ministério. Tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Isso aqui pede para você o favor imerecido. Porque o favor de Deus Deus não deve nada a gente, tá? Tudo que Ele nos dá é imerecido. Nós não teríamos direito a nada disso se Jesus não tivesse vertido o sangue dele na cruz. Levante o teu rosto, volte para ti o teu rosto, indica relacionamento. O Senhor quer ter mais relacionamento contigo e te dê a paz. Shalom. Paz não é apenas a ausência de conflito, mas a plenitude, prosperidade e bem-estar completo. O Senhor quer ter relacionamento contigo e um bem-estar completo. Entre no seu quarto, feche a tua porta e ore ao Senhor. Tenha essa comunhão íntima contigo. Ele quer ter comunhão íntima com cada um de nós. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Te amo. Amém.
Cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor. Falar da pastora, eu particularmente sou um pouco suspeito, né? Eu quero dizer para a igreja que, em primeiro lugar, os pastores eles têm uma responsabilidade com o rebanho muito grande. E eu já disse isso, inclusive, para os meus pastores, porque a representatividade que eles têm e a forma com que eles intercedem e oram e conversam conosco, eles colocam dentro da gente aquilo que às vezes a gente mesmo a gente não vê. Eu já disse isso para eles, né? Pastores, às vezes vocês enxergam em mim aquilo que eu mesmo procuro. Então, pastora Liliane, eu queria dizer que eu me sinto muito orgulho de ter a pastora em minha vida. A senhora sabe como eu cheguei aqui, como eu estou aqui no momento. Ainda tem muitas coisas a se melhorar, a se ajustar, mas isso trouxe justamente o quê? Uma caminhada de amadurecimento, crescimento e fé, a qual eu tenho tido através desse ministério e do apoio de vocês, a força suficiente para continuar persistindo. Isso para mim, é uma coisa muito importante. Aqui, inclusive hoje, eu quero deixar um abraço muito especial para o meu amigo também que está fazendo aniversário, Níger, porque isso foram bênçãos que eu encontrei aqui neste ministério, amizades verdadeiras e amizades as quais me faz, né, me sentir bem. E é por isso que a gente pode mudar de endereço, mas é por isso que até hoje nós permanecemos juntos, né? Inclusive pelos pastores que a gente tem, né? Pelo carinho. E isso tudo para mim se reflete apenas em uma palavra que eu queria deixar para minha pastora. Jeremias 3, capítulo 15. E dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então, hoje eu estou aqui na qualidade de representante dos varões, a minha esposa ali também, representante dos casais, para dizer que nós estamos muito felizes e que nós queremos que Deus continue abençoando, lhe dando graça, lhe dando sabedoria, para que a senhora tenha ainda muita paciência e muita sabedoria para lidar com todas essas circunstâncias e tudo que há de vir, porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e assim também Ele nos escolheu. Amém? Isso é só uma pequena lembrança do grupo de varões e de casais. A paz do Senhor para a igreja. Gente, ser mulher não é fácil. Ser esposa de pastor, muito menos. Ser pastora, Jesus. Por isso a palavra do Senhor hoje. Por isso a palavra do Senhor hoje para ela é: não te mandei eu? Ser forte e corajosa. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Na verdade, eu gostaria até de ler um pouquinho mais o contexto. Aqui fala, né? Deus fala a Josué e o anima. O pastor Tadeu falou da morte da pastora Ana Bruna. E quando eu li essa passagem, eu lembrei exatamente disso. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois da morte de Moisés, e me veio à mente, e sucedeu depois da morte da pastora Ana Bruna, serva do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Beteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu repito, Liliane, o Senhor te diz, pastora, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixareis, nem te desampararei. Sê forte e corajosa, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajosa, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedida por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedida. Não te mandei eu? Sê forte e corajosas. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ela tem seguido a palavra do Senhor. Ela tem seguido. Não é fácil, como eu falei. Ela tem filhos, não só um, são 3. Eu costumo brincar que eu a chamo de Mulher Maravilha. Ela trabalha não somente na igreja, não somente no ministério, não somente para o reino, mas ela tem o trabalho dela secular. Ela é esposa, ela é dona de casa. E ainda assim, ela cuida de vidas. Ela cuida da minha vida, ela cuida da sua vida. E se ela ainda não está cuidando da sua vida, é porque você não está deixando ou não está abrindo oportunidade. Recentemente, uma irmãzinha, meio sem noção, ligou bem na hora do almoço para ela, sem perceber. Estava com problema e queria uma palavra, queria um apoio. E ligou. Mas era só algo de 5 minutos, mas a irmãzinha é prolixa. E lá a pastora pacientemente ouviu 50 minutos e conversou durante 50 minutos. Depois a pastora ainda pediu desculpa por áudio, porque não fez tudo o que gostaria pela irmãzinha, porque a Ana Luísa estava esfregando comida na parede e o outro não queria comer. Nesse contexto, ela estava fazendo um gabinete com a irmãzinha. Essa é a minha pastora, é a sua pastora. Então, dê a oportunidade dela ministrar na sua vida, porque ela está aqui para isso. Ela recebeu do Senhor esse dom e ela tem sido usada na minha vida e ela pode ser usada na sua vida. Eu louvo a Deus nesse dia pela tua vida. Te amo. Peraí, tem uma lembrancinha aqui. É singela. A irmã esquecida. É singela, mas é uma lembrancinha. É uma lembrancinha das prudentes. Mas acho que o mais importante é a palavra do Senhor, que, né, assim, Deus está trazendo, representando todas as prudentes. Aqui está uma lembrancinha nossa, um carinho nosso para a tua vida. Amém, glória a Deus. É um momento muito alegre, né? Estamos aqui. E a pastora, conheço, ainda namorava o pastor ainda. Olha só quanto tempo ainda, né? Eu conheço toda a história dela, tudo quando começou, né? E jamais imaginei que um dia vocês seriam meu pastor. Porque foi muitos anos, né? E eu tinha preparado uma palavra ali, aí o pastor falou dela. Vou falar aqui agora. Depois falou Isaías. Mas vou pegar um gancho, né? Vou pegar um gancho do que o pastor falou. Sei que a senhora pegou uma fase muito difícil no início. Com isso, teve ainda a pastora Ana Bruno, o quanto a senhora passou. E se não fosse Deus, você tinha desistido.
Se não fosse Deus na vida da senhora, só tinha existido. E a pastora é uma mulher de personalidade forte, decidida. Mas Deus, quando Ele bota a mão, quando Ele escolhe, quando Ele prepara, quando se deixa guiar por Ele, Ele faz tudo. E eu queria deixar em Isaías, o pastor falou que eu queria deixar essa parte de Isaías, porque a nossa oração dos varões é que a senhora tenha sensibilidade de ouvir sempre Deus. Porque no início Deus falou, façamos o homem à nossa imagem. Falou no plural. E o mais interessante é que quando Isaías, se apresentou, a Trindade batia um papo entre os três. E começou a falar, a quem enviarei? Isaías ouviu. Envia-me a mim, eis-me aqui. Então, a sensibilidade do ouvido de Isaías, ele ouviu a Trindade conversando. E ele se apresentou. E a senhora tem se apresentado a Deus, tem sendo disponível para Deus. E Débora, a mulher sempre foi importante, desde o início. Para Deus, sempre foi nisso. E Débora, naquela época, era quem fazia as partes de juíza, era mais homens. Mas Deus escolheu a mulher também. Ele sabe a mulher com quem ele pode contar. Basta se apresentar. E a senhora tem se apresentado a ele. Apesar da dificuldade de ser mãe de 3 filhos, ser pastora e cuidar de um rebanho, mas Deus tem visto a sua dedicação, tem ouvido as suas orações. Mas a nossa oração é que seja sensível à voz de Deus. Assim como Isaías foi, escutou a Trindade conversar e se apresentou. Então, que essa sensibilidade de Deus, sua, continue na sua vida. Ouvindo sempre Deus. E se dispondo como sempre dispondo, para cuidar desse rebanho que Deus colocou na mão de vocês. Que Deus dê cada vez mais saúde, sabedoria, para dirigir esse povo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus. Essa aqui é a nossa família. Jesus, é aqui. Vai com essa mãe, vai com ela, vai com essa mãe. Isso, vai, vem cá, deixa. Chega para cá. Eu quero agradecer a Deus pela vida da igreja, o carinho para com a nossa família. E eu gostaria muito de pedir, lembra da Liliane nas suas orações, a cada um que ligou, que mandou mensagem, obrigado. E vamos orar agora, mas eu não vou orar só pela minha esposa, eu quero chamar o Nígia aqui, vem cá, Nígia. Por enquanto a gente só tem você de Nígia na igreja. Isso. Vem cá, quero agradecer a Deus. Eu cheguei para ele ontem assim, ó. Eu preciso da tua ajuda. Ontem não, na sexta-feira. Ele me retorna às 6 da manhã, irmãos, de sábado. Já falei com o Josivaldo, já falei com o Serginho. 6 da manhã ele acordou todo mundo, glória a Deus, né? Mas hoje também é aniversário dele. Ele completa 15 anos também. João Pedro completou no dia 25. Né? Tem mais alguém que faz aniversário hoje, irmão? Serginho fez aniversário? Sexta-feira que vem, até lá você vai levar a gente pro Coco Bambu. Aleluia. Senhor, tá vendo? O que eu falei? Olha por ele, vamos orar por ele. Mas vamos orar, amém? Estenda a sua mão para cá. Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado pela vida da minha esposa. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor me deu uma família. E eu te sou grato. Eu sou grato pela primeira igreja da qual eu faço parte. Muito obrigado por essa mulher de Deus, companheira, amiga, parceira. Renova as forças dela. Senhor, abençoa a sua mente,
eu te peço que sobre ela o Senhor renove o óleo da unção, da sabedoria, o óleo do discernimento, do governo e da autoridade. Senhor, eu peço que aquilo que ela tem pedido, o Senhor traga à existência. Eu conheço, Senhor, que o maior prazer que ela tem é gastar o tempo honrando o Teu nome. Muito obrigado pelo exemplo que ela é, pelo aquilo que ela carrega, pelo posicionamento que ela tem. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo aquilo que o Senhor está fazendo nela e através dela. Muito obrigado pelo homem que eu sou, juntamente com ela, pela vida dos nossos filhos, que o Senhor usou a vida dela para nos dar. Perdoa as nossas falhas e abençoa a vida da Liliane, que foi ungida com um propósito específico. Abençoa a obra das suas mãos. Eu peço também pela vida do Níger. Muito obrigado, Senhor, porque há anos atrás o Senhor nos fez conhecer esse jovem. Muito obrigado porque as habilidades que ele tem são habilidades específicas para um propósito do reino de Deus. E eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pela sua família, pela vida do Caio, da Rafa, da Isa, da Érica. Muito obrigado pelo Níger, tudo aquilo que ele faz. Muito obrigado, ó Pai, pelo aquilo que ele carrega, pelo aquilo que ele representa. Eu falo, Senhor, não como uma utopia nem fantasia, mas eu sou grato pela honra que o Senhor nos dá de servir a Ti junto com Ele. Abençoa, Senhor, a cada um aqui nessa noite. Nós rendemos graça no nome de Jesus. Se você concorda, dê um forte aplauso no nome do Senhor. Amém. Obrigado. Te abençoe. Está chegando lá, Inês. Glória a Deus. Irmãos, eu vou passar o microfone para a pastora. Ela vai fazer as considerações finais. Tu vai dar a bênção apostólica. Lembra, né? Aleluia, glória a Deus. Mas na sua frente aí tem um envelope. Disse minha ofertação culto a Deus. Eu vou orar pelas suas finanças. Você não precisa trazer. Após o término do culto, você dá para aquele jovem ali que está com a camisa cinza, que é o padrinho. Dá para o meu sogro que está com a camisa preta. Quando você estiver ofertando, irmãos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelos livramentos que Ele te deu. Pela igreja local onde você congrega. Agradeça a Deus pelo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Amém. Que Deus abençoe. Domingo que vem é culto das mães, né? Mas nós vamos orar pelas suas finanças. Se você quer ofertar e está sem envelope, é só levantar a mão e pedir. Pastor, eu quero ofertar, mas maquininha de crédito e débito. A chave Pix da igreja está aqui, tá? Está aqui. Eu quero incentivar você a ofertar. Porque quando você oferta, você está dizendo, eu vivo o princípio de Deus, aquilo pelo qual eu me posiciono. Pastor, eu não posso ofertar hoje, não tem problema. Mas assim que você puder, não deixe de ofertar. Oferta fala muito de governo, que governa o teu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoa as finanças da igreja. Aquele que está desempregado, abre uma porta. Aquele que está empregado, Senhor, mantenha ele nessa porta ou envie uma promoção. Que as ofertas de gratidão por porta aberta, por livramento, por aprovações, por conquista, por aniversário, por bênçãos, sejam recebidas e que suba a Ti como incenso puro e suave. Que os dízimos, Senhor, são entregues à casa do tesouro. Nós colocamos no Teu altar. Nós pedimos, abençoa os dízimos e a bolsa apostólica da Tua casa. Tu sabes as necessidades que temos de honrar com as concessionárias. Eu te agradeço que estamos conseguindo a primeira fase aqui, já conseguimos passar algumas tintas aqui em cima. Estamos montando a parte kids das crianças. Te agradeço porque pela vida do Magno, do Jonathan, do Elenilton, do Caio, ó Deus, do Vitor, irmãos que estiveram aqui, passando, fazendo o cabeamento elétrico, ó Deus. Te agradeço porque
Tudo isso que fazemos é porque nós acreditamos na palavra de Deus nesse lugar. Continua abençoando rica e abundantemente a dispensa dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor? Vai estar agradecendo, depois ela vai dar a bênção apostólica. E você não vai embora. Tem um bolinho das suas orações. Quando for dar a bênção apostólica, ora pela irmã do diácono Manuel, que ela, a sua tia, teve um AVC, né? Ela teve um AVC, né? E foi ontem o AVC que ela teve? Ela teve AVC ontem, está internada, mas nós cremos no poder da oração. Então, agradecimento, oração, emenda na bênção apostólica, vai ter o bolo, você não vai embora, fica tranquilo que aqui ninguém engorda, tá? O bolo não engorda, o que engorda é o nosso corpo natural. Mas Deus abençoe, queridos, fique na paz de Deus. Eu quero agradecer aqui de todo o meu coração pela vida de vocês. Pastor e eu somos falhos, não somos perfeitos. E além de agradecer, eu quero pedir perdão se em algum momento nós falhamos com vocês. Porque a rotina é corrida, os afazeres são muitos, as preocupações então nem se fale, e nem sempre a gente consegue dar conta de tudo e de todos. Então, se eu faltei com você em algum momento, me perdoa. Mas saiba que eu amo a cada um de vocês. Por mais que vocês talvez não toda semana não recebam ou uma mensagem ou uma ligação, mas nas orações, minha e do pastor, cada um de vocês está presente. A gente tem a lista de todos os membros, a gente tem a lista de todos os visitantes. E a cada semana a gente ora pedindo proteção, pedindo livramento e pedindo fortalecimento para a sua vida e para a sua casa. Eu quero agradecer a vocês por caminharem junto conosco, porque sem vocês não existiria igreja. Sem vocês não existiria necessidade de pastoreio. E sim, amo vidas e jamais deixarei de cumprir o propósito que o Senhor determinou para as nossas vidas. Vocês podem contar comigo. Quem já está muito tempo aqui comigo caminhando sabe que não tenho preocupação de hora, não desligo o celular. Meia-noite, 1h da manhã, 11 horas da noite, é hora. Vocês precisando, todo mundo tem meu WhatsApp. Quem não tem, pode pedir para a Silvana, pode pedir para a Dani, para quem quiser, porque é livre, porque nós estamos aqui para caminharmos juntos e nós seguiremos juntos até que o Senhor venha, amém? Muito obrigada por estarem aqui. Além da minha tia, mais alguém precisa de oração para enfermidade? Levanta a mão aí, gente. Oração nunca é demais. Então vamos orar, queridos. Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti, Senhor Jesus, pela vida da minha tia que está no UTI, ó Pai. Ela teve um acidente vascular, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor derrame a cura que só o Senhor pode derramar. Porque Tu és Jeová Rafa, o médico dos médicos, ó Deus. Te pedimos ser com ela naquele hospital, ser com a equipe, Senhor Jesus, e que o Senhor possa direcionar tudo aquilo que deve ser feito, ó Pai, para que ela seja bem tratada, Senhor Jesus. Espírito Santo, juntamente com elas, ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa derramar a cura em todos aqueles que precisam ser curados, ó Deus. Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor Jesus, ir em cada hospital neste momento, Senhor Jesus, nos leitos, Senhor. A Clarinha, Senhor Jesus, que está internada, ó Pai. Eu te peço que o Senhor cuide da sua pequena, ó Deus. Sabemos que será mais um testemunho na vida da Tainá, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, que a cada um que esteja aqui neste momento com dor de cabeça, ou com dor nos joelhos, ou com dor em alguma parte do seu corpo, ó Pai, que seja tocado pelo Teu Espírito Santo neste momento e que possa receber o refrigério, que possa receber a cura necessária, Senhor, não pelo poder do nosso nome, mas pelo poder que há no nome
nome de Jesus. Esse nome é poderoso, ó Pai, e a tua palavra declara que o Senhor fará além daquilo que pedimos ou pensamos, e basta uma palavra tua, Senhor Jesus, para que todo o cenário e todo o quadro mude, Senhor. Então, muito obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça. Você pode ficar de pé neste momento. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua semana, eu quero abençoar a tua casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sublime amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus recaia sobre a sua vida, recaia sobre o seu casamento, recaia sobre os seus filhos, recaia sobre o seu local de trabalho, recaia sobre o seu lar, até que Ele venha. Todos em uma só voz, diga amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nossa adoração.